No dia do seu casamento milionário, Leonardo jamais imaginou que a faxineira que limpava o salão guardava um segredo devastador. O que Lúcia entregou em suas mãos não apenas cancelou a cerimônia, mas mudou sua vida para sempre. O hotel majestoso nunca havia recebido uma cerimônia tão luxuosa. Arranjos de flores importadas decoravam cada canto do salão principal, enquanto cristais austríacos pendiam do teto como estrelas capturadas. Era o casamento do ano na cidade, unindo duas das famílias mais influentes, os Almeida e os Costa. Leonardo ajustava o smoking italiano pela 10ª vez naquela manhã, observando através da janela de sua suíte a movimentação frenética dos preparativos. Como CEO da construtora mais bem-sucedida da região, estava acostumado a eventos grandiosos, mas aquele dia era especial. Finalmente se casaria com Valentina, a mulher que conquistara seu coração com sua beleza deslumbrante e charme irresistível. Nervoso? Perguntou Gustavo, seu melhor amigo e advogado, enquanto ajeitava a gravata no espelho. Nem um pouco, mentiu Leonardo, sentindo o coração disparar. É apenas o dia mais importante da minha vida. 3 andares abaixo, no subsolo do hotel, uma realidade completamente diferente se desenrolava. Lúcia Santos vestia seu uniforme simples de faxineira e prendia os cabelos cacheados em um coque prático. Aos 40 e poucos anos, suas mãos calejadas contavam a história de uma vida de trabalho árduo, mas seus olhos ainda brilhavam com uma determinação inabalável. "Mãe, você tem certeza de que não quer que eu te ajude hoje?" perguntou Bruno, seu filho, que havia passado para se despedir antes de ir para a universidade. "Absolutamente não, meu filho", respondeu Lúcia com um sorriso caloroso. "Você precisa focar nos estudos de engenharia. Deixa que a mamãe cuida do trabalho." Bruno beijou a testa da mãe com carinho. Mesmo sendo um jovem universitário brilhante, nunca se envergonhara do trabalho humilde de Lúcia. Pelo contrário, era sua maior inspiração de força e dignidade. Marcelo, o gerente do hotel, apareceu no vestiário dos funcionários com sua expressão perpetuamente tensa. "Pessoal, hoje é o dia. O casamento Almeida Costa não pode ter nem o menor defeito. Lúcia, você ficará responsável pela limpeza dos banheiros sociais e dos corredores principais. E pelo amor de tudo que é sagrado, seja discreta." Lúcia assentiu respeitosamente. Havia trabalhado em dezenas de eventos luxuosos e sabia exatamente como se comportar. Invisível, eficiente e silenciosa. Enquanto subia para o andar principal com seu carrinho de limpeza, Lúcia não podia imaginar que aquele não seria um dia de trabalho comum. O destino havia preparado uma reviravolta que mudaria não apenas sua vida, mas também a do homem que se preparava para o que acreditava ser o momento mais feliz de sua existência. No salão principal, os primeiros convidados começavam a chegar. Empresários influentes, políticos importantes e celebridades locais desfilavam em trajes de gala, admirando a decoração extravagante. O som suave do quarteto de cordas preenchia o ambiente, enquanto o garçom servia um champanhe francês em taças de cristal. "Está tudo perfeito", murmurou Patrícia, mãe de Leonardo, ajustando um último detalhe nos arranjos florais. "Meu filho merece toda essa felicidade, doutor." Henrique Costa, pai da noiva, aproximou-se com um sorriso satisfeito. "Patrícia, sua família honra a nossa com esta união. Leonardo é um rapaz excepcional." Enquanto os pais conversavam animadamente sobre o futuro promissor do casal, Valentina fazia os últimos retoques em sua maquiagem no quarto nupcial. Seu vestido, criado por um estilista renomado, custara mais do que muitas pessoas ganham em anos. Diamantes genuínos adornavam seu pescoço, refletindo a luz suave que entrava pelas janelas. "Você está radiante", comentou sua madrinha, admirando o resultado final. Valentina sorriu para o espelho, mas por um instante, algo sombrio passou por seus olhos. Era uma expressão que ninguém ali presente conhecia, um lado de sua personalidade cuidadosamente escondido por trás da máscara de perfeição. Lúcia estava limpando o corredor que levava aos banheiros sociais quando ouviu vozes vindas de um dos quartos adjacentes. Normalmente, ela não prestaria atenção. Havia aprendido que os ricos falavam coisas que não eram de sua conta. Mas algo na tonalidade urgente e baixa da conversa a fez parar. Era a voz de Valentina,
mas não o tom doce e melodioso que ela usava em público. Esta voz era fria, calculista. "Você tem certeza de que ninguém descobrirá?" dizia a noiva, claramente falando ao telefone. Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não por curiosidade maliciosa, mas por um pressentimento maternal que algo estava terrivelmente errado. O mesmo instinto que a havia guiado na criação de Bruno, protegendo-o de perigos que ele não conseguia enxergar. "Não, querido. Depois da lua de mel, resolveremos tudo. Leonardo nem sonha. Ele é mais ingênuo do que imaginávamos." O coração de Lúcia começou a bater mais rápido. Ela havia presenciado muitas situações durante seus anos de trabalho em eventos de alta sociedade. Mas algo sobre esta conversa a perturbava profundamente. A crueldade casual na voz de Valentina era como uma lâmina gelada cortando o ar. Sem perceber, Lúcia deu um passo adiante e sua sapatilha rangeu levemente no piso encerado. A conversa parou abruptamente. "Alguém está aí?" A voz de Valentina soou pela porta. Lúcia rapidamente retomou sua limpeza, fingindo estar concentrada em remover uma mancha inexistente do piso. Valentina abriu a porta e a encarou com suspeita. "Há quanto tempo você está aí?" perguntou a noiva, sua voz destilando uma ameaça sutil. "Acabei de chegar, madame. Estou apenas limpando o corredor", respondeu Lúcia humildemente, evitando contato visual. Valentina a estudou por um longo momento, seus olhos azuis como gelo perfurando a alma da faxineira. Finalmente, fechou a porta com mais força do que o necessário. Lúcia permaneceu imóvel por alguns segundos, processando o que havia testemunhado. Não eram apenas as palavras que a incomodavam, mas a transformação completa na personalidade de Valentina. Era como se ela fosse uma pessoa completamente diferente quando pensava que ninguém estava observando. Enquanto continuava seu trabalho, Lúcia não conseguia tirar da mente a imagem do jovem noivo que havia visto mais cedo, ajustando nervosamente seu smoking, com olhos brilhando de felicidade genuína. Havia algo familiar naquele rosto, uma memória distante que ela não conseguia identificar completamente. O relógio na parede marcava 2 horas para o início da cerimônia. Os preparativos intensificavam-se, mas Lúcia sentia que estava sendo arrastada para o centro de uma tempestade que estava apenas começando. E então, enquanto organizava suas ferramentas de limpeza, ela viu algo que faria seu sangue gelar. O que Lúcia viu a fez largar o pano de limpeza no chão. Uma fotografia havia caído do bolso do vestido de Valentina quando ela abriu a porta bruscamente. Não era uma foto qualquer. Era a imagem de um jovem abraçado carinhosamente com uma mulher que definitivamente não era a noiva. Mas não foi isso que fez o coração de Lúcia parar. Foi o rosto do rapaz na fotografia. Mesmo sendo de alguns anos atrás, ela reconheceu imediatamente aqueles olhos gentis, aquele sorriso tímido que agora adornava o rosto de Leonardo no dia do seu casamento. As memórias voltaram como uma avalanche. 12 anos atrás, Lúcia trabalhava como faxineira noturna em um prédio comercial no centro da cidade. Bruno era apenas uma criança, e ela lutava para equilibrar 2 empregos e criar seu filho sozinha, após ser abandonada pelo pai do menino. Era uma noite chuvosa de inverno quando encontrou um rapaz jovem, não muito mais velho que Bruno é hoje, sentado na escadaria do prédio, completamente encharcado e tremendo de frio. Suas roupas caras estavam sujas e rasgadas, e lágrimas misturavam-se com a chuva em seu rosto. "Você está bem, filho?" Lúcia havia perguntado, aproximando-se com cautela. O jovem ergueu os olhos. Eram os mesmos olhos que agora brilhavam de felicidade 3 andares acima, preparando-se para o casamento. Eu não tenho para onde ir," havia sussurrado Leonardo usando um nome diferente naquela época. "Meu pai me expulsou de casa. Disse que eu era uma decepção, que não merecia carregar o nome da família." Lúcia não hesitou. Apesar de suas próprias dificuldades financeiras, levou o rapaz para casa. Durante 3 meses, Leonardo dividiu o pequeno sofá da sala com Bruno, que na época tinha apenas 8 anos. Lúcia trabalhava em turnos duplos para alimentar uma boca a mais, mas nunca reclamou. "Tia Lúcia", Leonardo costumava chamá-la, "como você consegue sorrir mesmo quando tudo parece impossível?" "Por que, meu filho? A vida sempre nos dá uma segunda chance. Às vezes precisamos apenas ser corajosos o suficiente para acreditar nisso."
Leonardo ajudava Bruno com os deveres de casa, ensinava-lhe matemática e contava histórias de aventura para fazê-lo dormir. Os dois se tornaram como irmãos, unidos pela generosidade silenciosa de uma mulher que tinha muito pouco, mas compartilhava tudo. Foi Lúcia quem encorajou Leonardo a procurar o pai novamente, quem o ajudou a escrever a carta de reconciliação, quem o abraçou quando ele finalmente decidiu voltar para casa. Um dia, Leonardo havia prometido no dia de sua partida: "Eu vou retribuir tudo que você fez por mim. Jamais esquecerei sua bondade." Lúcia apenas sorriu e o beijou na testa como fazia com Bruno. "Você não me deve nada, meu filho. Apenas seja feliz e trate bem as pessoas pelo caminho." Agora, 12 anos depois, olhando para a fotografia no chão, Lúcia percebeu que o destino havia conspirado para trazê-los de volta ao mesmo lugar. Mas a alegria de reencontrar o rapaz que havia sido como um segundo filho foi rapidamente substituída por uma angústia profunda. Leonardo não a havia reconhecido. E como poderia? Lúcia estava mais velha, usando uniforme de trabalho, e ele estava imerso na felicidade de seu dia especial. Mas ela sabia exatamente quem ele era, e mais importante, sabia que tipo de pessoa ele era no fundo do coração. O Leonardo que ela conhecera era gentil, honesto e incapaz de prejudicar qualquer pessoa intencionalmente. Era o tipo de homem que merecia um amor verdadeiro, não o que quer que Valentina estivesse planejando. Lúcia apanhou a fotografia do chão e examinou-a mais de perto. A mulher na imagem sorria genuinamente para Leonardo. E havia uma data manuscrita no verso: 6 meses atrás. Bem depois do noivado ter sido anunciado publicamente. O estômago de Lúcia se revirou. Não apenas Valentina estava escondendo um relacionamento, mas estava fazendo isso de forma calculada, como havia deixado claro na conversa telefônica que Lúcia havia presenciado parcialmente. "Eu preciso protegê-lo", murmurou para si mesma, ecoando o mesmo instinto maternal que a guiara durante todos esses anos criando Bruno. Mas como? Ela era apenas uma faxineira, e quem acreditaria em sua palavra contra a de uma socialite respeitada? Além disso, interromper um casamento dessa magnitude poderia custar-lhe não apenas o emprego, mas qualquer chance de conseguir trabalho em eventos futuros. Lúcia olhou ao redor do corredor luxuoso, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. De um lado, sua estabilidade financeira e a segurança do futuro de Bruno. Do outro, a possibilidade de salvar o jovem que uma vez ela havia acolhido como filho de uma traição devastadora. Neste momento, as portas do elevador se abriram e Valentina emergiu, agora vestindo um hobby elegante sobre sua lingerie cara. Seus olhos imediatamente se fixaram na fotografia nas mãos de Lúcia. "O que você está fazendo com isso?" A voz de Valentina cortou o ar como uma lâmina. Lúcia sentiu o sangue gelar. "Eu encontrei no chão, madame. Pensei que tivesse caído do seu bolso." Valentina avançou rapidamente, arrancando a foto das mãos de Lúcia com uma força surpreendente. "Você viu alguma coisa que não deveria", disse a noiva, sua máscara de doçura finalmente caindo completamente. "E agora nós duas temos um problema." O coração de Lúcia batia desenfreadamente, mas sua voz permaneceu firme. "Eu não vi nada, madame. Estava apenas fazendo meu trabalho." Valentina riu, mas não havia humor algum no som. "Você realmente acha que sou idiota? Sei exatamente quanto tempo você ficou parada do lado de fora da minha porta. Ouviu minha conversa telefônica, não ouviu?" Lúcia permaneceu em silêncio, mas sua expressão a entregou. "Escute bem, sua faxineira insignificante." Valentina aproximou-se mais, sua voz baixa e ameaçadora. "Você não sabe com quem está mexendo. Minha família tem conexões que podem destruir sua vida, e a de seu filhinho estudante universitário antes do pôr do sol. Uma palavra minha e vocês dois estarão na rua, sem trabalho, sem referências, sem futuro." A menção a Bruno fez algo fervilhar dentro de Lúcia. Era uma coisa a ameaçar ela, mas seu filho era território sagrado. "Você não precisa se preocupar comigo", respondeu Lúcia, mantendo a dignidade apesar do medo. "Eu sei qual é o meu lugar." Valentina estudou o rosto de Lúcia por um longo momento, procurando por sinais de resistência ou desafio. Finalmente, pareceu satisfeita com o que viu. "Ótimo.
Mantenha sua boca fechada e termine seu trabalho. E se eu descobrir que você contou qualquer coisa para qualquer pessoa, deixou a ameaça pairar no ar. Valentina voltou para o elevador, deixando Lúcia sozinha no corredor, com o coração disparado e a mente em turbilhão. Mas Valentina havia cometido um erro crucial. Ela havia ameaçado Bruno. E não havia força no mundo capaz de impedir uma mãe de proteger seu filho, especialmente uma mãe que também precisava proteger o jovem, que uma vez havia sido como um segundo filho para ela. Lúcia olhou para o relógio. 1h30 até a cerimônia. Ela tinha uma decisão para tomar, e o tempo estava se esgotando rapidamente. Lúcia permaneceu imóvel no corredor por vários minutos após o encontro com Valentina, o coração ainda disparado. As ameaças ecoavam em sua mente, especialmente as palavras sobre Bruno. Ela conhecia o poder das famílias ricas. Havia visto como eles podiam destruir vidas com um simples telefonema. Mas também conhecia algo que Valentina não suspeitava. Ela conhecia Leonardo, o verdadeiro Leonardo. Fechando os olhos, Lúcia permitiu que as memórias voltassem com mais clareza. Recordou a noite em que encontrou o jovem chorando, não apenas pela chuva, mas porque seu pai havia descoberto que ele secretamente doava parte de sua mesada para uma instituição de caridade local. O patriarca da família considerou isso fraqueza e sentimentalismo inadequado para um futuro líder empresarial. Por que você ajuda estranhos quando deveria focar em fortalecer nosso império? O pai havia gritado, segundo Leonardo contara para Lúcia entre soluços. Durante aqueles 3 meses vivendo em sua casa, Lúcia presenciou a gentileza genuína do rapaz. Ele nunca permitiu que ela lavasse suas roupas, insistindo em fazer isso sozinho. Quando Bruno ficou doente, Leonardo passou a noite inteira acordado, aplicando compressas frias em sua testa e contando histórias para distraí-lo da febre. Tia Lúcia, Leonardo havia dito uma manhã, como você consegue ser tão forte? Meu pai diz que gentileza é sinal de fraqueza, mas você é a pessoa mais forte que conheço. Aquele jovem sensível e generoso agora estava a 1 hora de se casar com uma mulher que planejava traí-lo friamente. Lúcia sabia que tinha uma escolha a fazer, e o tempo estava se esgotando. Determinada, ela dirigiu-se discretamente ao andar onde ficavam os quartos dos convidados. Sabia que Valentina guardava seus pertences pessoais em uma das suítes adjacentes ao quarto nupcial. Se havia mais evidências, estariam lá. O corredor estava temporariamente vazio. Todos os hóspedes estavam no térreo preparando-se para a cerimônia. Lúcia usou sua chave mestra, um privilégio de sua função, para entrar na suíte de Valentina. O que ela encontrou superou suas piores suspeitas. Espalhados sobre a cama estavam documentos que fizeram seu sangue gelar. Não eram apenas evidências de infidelidade, eram provas de um esquema cuidadosamente planejado. Valentina havia contratado um investigador particular para mapear todos os bens de Leonardo, suas contas bancárias, investimentos e até mesmo detalhes sobre a empresa da família. Mais chocante ainda eram as conversas impressas de WhatsApp entre Valentina e alguém identificado apenas como amor verdadeiro. As mensagens revelavam um plano detalhado: casar-se com Leonardo, esperar o tempo necessário para garantir direitos sobre os bens e então pedir o divórcio alegando incompatibilidade. Depois de 2 anos de casada, a lei me garante pelo menos 40% de tudo, dizia uma das mensagens. O idiota nem vai saber o que o atingiu. Você tem certeza de que ele não suspeita de nada? Respondia o outro. Leonardo é patético. Pensa que somos um conto de fadas. Quanto mais romântico ele fica, mais nojenta eu fico. Mas é um pequeno sacrifício por uma fortuna de bilhões. Lúcia sentiu náusea ao ler as mensagens. Havia ainda piores, ridicularizando a gentileza de Leonardo, chamando-o de ingênuo e emotivo demais. Mas o que quase a fez desmaiar foi a última conversa, datada da manhã daquele mesmo dia. Depois da lua de mel, vamos acelerar os planos. Já tenho evidências fabricadas de que ele é emocionalmente instável. Meu pai conhece os juízes certos. E se ele descobrir alguma coisa antes? Impossível. Ele me ama tanto que é cego para tudo. Além disso, já me certifiquei de que qualquer pessoa que possa ser um problema, seja silenciada. Lúcia compreendeu imediatamente a referência.
Valentina havia planejado desde o início se livrar de qualquer testemunha inconveniente. Com mãos trêmulas, Lúcia fotografou todas as evidências com seu celular antigo. Cada mensagem, cada documento, cada prova da traição elaborada que estava prestes a destruir a vida do jovem que ela havia criado como filho. Mas quando estava terminando, ouviu passos no corredor. Rapidamente, ela reorganizou tudo exatamente como havia encontrado e se escondeu no banheiro da suíte. Através de uma fresta na porta, viu Valentina entrar acompanhada de uma mulher mais velha que ela não reconheceu. "Tem certeza de que a faxineira não será um problema?" perguntou a mulher desconhecida. "Ela sabe qual é o lugar dela", respondeu Valentina com desdém. "Pessoas como ela são facilmente controladas. Basta ameaçar sua fonte de renda." "E o Leonardo? Ele continua completamente alheio?" Valentina riu cruelmente. "Aquele tolo está no quarto dele, escrevendo votos matrimoniais. Diz que quer expressar o quanto me ama. É patético. Quanto mais ele demonstra seus sentimentos, mais eu tenho certeza de que estou fazendo a escolha certa ao destruí-lo." A mulher mais velha pareceu hesitar. "Não acha que está sendo muito cruel? Ele parece ser uma boa pessoa." "Boa pessoa?" Valentina cuspiu as palavras. "Pessoas boas são fracas. Meu pai me ensinou que neste mundo você ou devora ou é devorada." Leonardo escolheu ser presa. Lúcia sentiu lágrimas de raiva queimar em seus olhos. Como alguém podia ser tão cruel com uma pessoa que só oferecia amor genuíno? "Além disso", continuou Valentina, "depois que eu pegar a fortuna dele, poderei finalmente me casar com Roberto. Ele sim é um homem de verdade, que entende que o mundo pertence aos fortes." Roberto. Lúcia assumiu que esse era o amor verdadeiro das mensagens. "E se Leonardo descobrir sobre vocês dois?" "Não descobrirá. E mesmo que descobrisse, quem acreditaria nele contra a minha palavra? Minha família tem influência suficiente para enterrar qualquer escândalo." As duas mulheres saíram da suíte, deixando Lúcia sozinha com o peso esmagador do que havia descoberto. Ela não estava lidando apenas com infidelidade. Estava diante de um plano meticuloso para destruir completamente a vida de Leonardo. Mas havia algo ainda mais terrível na situação. Lúcia reconheceu o padrão de manipulação e crueldade que havia visto antes em sua própria vida. O pai de Bruno havia usado táticas similares, aparentando amor enquanto planejava a destruição. A diferença era que desta vez, ela tinha o poder de impedir. Saindo discretamente da suíte, Lúcia olhou para o relógio. 45 minutos para a cerimônia. Os convidados já estavam tomando seus lugares. Leonardo provavelmente estava dando os toques finais em seus votos, e Valentina se preparava para cometer o crime perfeito. Lúcia pensou em Bruno, em seu futuro, na ameaça real que a família Costa representava para ambos. Mas então, pensou no jovem vulnerável que havia dormido em seu sofá, que havia cuidado de seu filho como um irmão mais velho, que havia chorado em seus braços por ser sensível demais para o mundo cruel. Ela não podia deixar que a bondade fosse punida novamente. Não podia permitir que Leonardo sofresse o que ela havia sofrido. Não podia ficar em silêncio enquanto uma pessoa boa era destroçada por alguém sem escrúpulos. Com o celular cheio de evidências e o coração cheio de determinação, Lúcia tomou a decisão que mudaria tudo. Ela iria salvar Leonardo, mesmo que isso custasse tudo o que ela possuía. 30 minutos antes da cerimônia, o hotel majestoso fervilhava com a energia de um evento que entraria para a história social da cidade. O salão principal estava repleto de convidados ilustres, todos aguardando ansiosamente para testemunhar a união entre duas das famílias mais poderosas da região. Leonardo, em sua suíte, dava os últimos retoques no smoking, enquanto segurava um papel cuidadosamente manuscrito, seus votos matrimoniais. Havia passado semanas escrevendo e reescrevendo cada palavra, querendo expressar perfeitamente o amor que sentia por Valentina. "Pronto, amigo?" perguntou Gustavo, ajustando o próprio traje. "Os convidados já estão todos no salão." "Quase", respondeu Leonardo, relendo uma passagem específica. "Quero que ela saiba exatamente como me sinto. Como ela transformou minha vida." Gustavo sorriu, tocado pela sinceridade do amigo. "Ela é uma mulher de sorte por ter conquistado seu coração." Se ele soubesse o quão errado estava. 3 andares abaixo,
Lúcia enfrentava o maior dilema de sua vida. Tinha 45 minutos para salvar Leonardo de uma traição devastadora, mas cada movimento que fizesse poderia destruir o futuro de Bruno. Ela olhou para o celular, revendo as fotos das evidências. Cada mensagem era uma punhalada no coração, não apenas pela crueldade das palavras de Valentina, mas porque ela podia imaginar o rosto gentil de Leonardo sendo destroçado pela verdade. Eu preciso tentar, murmurou para si mesma. Sua primeira tentativa foi abordar Gustavo. Ela o interceptou no corredor enquanto ele se dirigia ao elevador. Desculpe, senhor, disse respeitosamente. Eu preciso falar com você. É sobre o senhor Leonardo. Gustavo olhou para ela com uma mistura de surpresa e impaciência. Não sei quem é você, mas hoje não é dia para interrupções. Seja lá qual for o problema, resolva com o gerente. Por favor, senhor. É algo muito importante sobre a noiva. Escute bem. Gustavo a interrompeu rudemente. Não sei que tipo de fofoca você ouviu trabalhando aqui, mas pessoas como você não deveriam se meter em assuntos que não compreendem. Valentina é uma dama respeitável. Lúcia tentou mostrar o celular, mas Gustavo já havia se afastado, descartando-a como uma funcionária problemática tentando causar confusão. Sua segunda tentativa foi com Patrícia, mãe de Leonardo. A encontrou nos jardins, supervisionando os últimos ajustes na decoração externa. Senhora Patrícia, Lúcia aproximou-se cautelosamente. Posso falar com a senhora por um momento? Patrícia virou-se, franzindo o senho ao ver o uniforme de faxineira. Você deveria estar trabalhando, não perturbando os convidados. É sobre seu filho, senhora. Ele está em perigo. As palavras fizeram Patrícia parar, mas sua expressão tornou-se mais suspeita do que preocupada. Que tipo de perigo? Do que você está falando? Lúcia respirou fundo e tentou explicar sobre Valentina, mas antes que pudesse terminar, Patrícia a interrompeu com indignação. Isso é ultrajante. Como se atreve a difamar uma moça tão adorável no dia do casamento de meu filho? Que tipo de pessoa você é? Senhora, se a senhora pelo menos olhasse as evidências... Evidências? Patrícia riu amargamente. Uma funcionária de limpeza com evidências contra uma família respeitável? Isso é ridículo. Dr. Henrique Costa apareceu neste momento, atraído pela discussão. Qual é o problema aqui? Perguntou com autoridade. Esta mulher está tentando espalhar mentiras sobre Valentina, explicou Patrícia, claramente perturbada. Dr. Henrique olhou para Lúcia com uma frieza que a fez gelar. Você... Qual é seu nome? Lúcia Santos, senhor. Bem, Lúcia Santos, sugiro que você termine seu trabalho e pare de tentar sabotar o casamento da minha filha. Ou prefere que eu converse com seu superior sobre sua conduta inadequada? A ameaça estava clara. Lúcia compreendeu que ninguém acreditaria nela. Para todos ali, ela era apenas uma faxineira tentando causar problemas para pessoas importantes. Restavam 20 minutos. Desesperada, Lúcia decidiu tentar a abordagem mais direta e arriscada de todas. Falar diretamente com Leonardo. Ela subiu até o andar das suítes e bateu na porta do quarto do noivo. Quem é? A voz de Leonardo soou do outro lado. Serviço de limpeza, senhor. Preciso verificar algo rapidamente. Leonardo abriu a porta, já ajustando o paletó. Quando seus olhos encontraram os de Lúcia, algo estranho aconteceu. Por um momento, apenas um momento, ela viu um lampejo de reconhecimento em seu olhar, mas passou tão rápido que ela não teve certeza se foi real ou imaginação. Pode voltar mais tarde? Perguntou gentilmente. Estou me preparando para a cerimônia. Senhor Leonardo, disse Lúcia, sua voz carregada de urgência. Eu preciso lhe dizer algo sobre Valentina. Algo muito importante. A expressão de Leonardo mudou imediatamente. Desculpe, mas não acho apropriado discutir minha noiva com funcionários do hotel. Por favor, apenas olhe para isso. Lúcia estendeu o celular com as fotos das evidências. Leonardo hesitou por um momento, mas algo na intensidade do olhar de Lúcia o fez parar. Talvez fosse intuição. Talvez fosse a memória inconsciente de uma bondade antiga. Mas ele olhou para a tela. O que viu fez sua face empalidecer instantaneamente. Onde você conseguiu isso? Sua voz saiu como um sussurro. Ela deixou tudo no quarto dela, senhor. Há muito mais.
Mensagens, documentos, planos. Leonardo passou a mão pelos cabelos, claramente em choque. Suas mãos tremiam enquanto rolava as imagens no celular. Isso não pode ser real, murmurou. Ela me ama. Ela disse que me ama. Senhor, a voz de Lúcia era gentil, mas firme. Eu sei que é difícil aceitar, mas tudo está documentado. Ela está planejando isso há muito tempo. Leonardo cambaleou para trás, sentando-se pesadamente na cama. Os votos manuscritos caíram de sua mão, espalhando-se pelo chão. Por quê? Perguntou, olhando para Lúcia com olhos cheios de dor. Por que você está me mostrando isso? Lúcia sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. Naquele momento, ela não via o empresário milionário. Via o jovem vulnerável que havia chorado em seus braços anos atrás. Porque às vezes, disse suavemente, precisamos ser corajosos o suficiente para aceitar a verdade, mesmo quando ela dói. As palavras ecoaram entre eles. Eram quase idênticas às que ela havia dito a ele anos atrás, quando o encorajou a enfrentar o pai. Leonardo ergueu os olhos bruscamente, estudando o rosto de Lúcia com intensidade crescente. Eu conheço você, disse lentamente. Há algo familiar, mas antes que pudesse completar o pensamento, batidas urgentes na porta os interromperam. Leonardo, era a voz de Gustavo. Todo mundo está esperando. Você precisa descer agora. Leonardo olhou para Lúcia, depois para o celular em suas mãos, depois para os votos espalhados no chão. Eu não posso fazer isso, sussurrou. Você não deve fazer isso, confirmou Lúcia. Um homem como você merece amor verdadeiro, não ser usado e descartado. Leonardo, Gustavo bateu mais forte. O que está acontecendo aí dentro? Leonardo levantou-se lentamente, sua decisão cristalizando-se em seus olhos. Eu vou cancelar o casamento. 15 minutos para a cerimônia, e o destino de todos estava prestes a mudar drasticamente. Leonardo, abra essa porta agora! A voz de Gustavo ecoava pelo corredor cada vez mais desesperada. Os convidados estão começando a ficar impacientes. Dentro do quarto, Leonardo permanecia imóvel, segurando o celular de Lúcia com mãos trêmulas. Cada nova evidência que descobria era como receber um soco no estômago. As mensagens cruéis, os planos detalhados de destruição, a frieza calculada com que Valentina havia orquestrado cada momento de seu relacionamento. 2 anos de mentiras, murmurou, sua voz quebrando. 2 anos fingindo me amar enquanto planejava me destruir. Lúcia observava em silêncio, seu coração partido ao ver a dor no rosto do jovem que havia sido como um filho para ela. Mas sabia que ele precisava processar toda a verdade antes de tomar qualquer decisão. Senhor Leonardo, disse gentilmente, eu sei que é devastador, mas você precisa entender que isso não é sobre você não ser digno de amor. É sobre ela não ser digna do seu. Leonardo ergueu os olhos, e pela primeira vez, desde que ela havia entrado no quarto, realmente a olhou. Não como um funcionário, mas como uma pessoa. Por que você fez isso? Perguntou. Por que arriscou seu emprego para me salvar? Você nem me conhece. Lúcia hesitou por um momento. Seria o momento de revelar quem ela era? Mas antes que pudesse responder, uma nova voz se juntou ao caos no corredor. Leonardo, meu amor, você está bem? Era Valentina, sua voz doce como mel, carregada de preocupação fingida. O efeito sobre Leonardo foi imediato. Ele enrijeceu, reconhecendo agora a falsidade que havia passado despercebida por tanto tempo. Ela está aqui, sussurrou para Lúcia. O que você vai fazer? Perguntou Lúcia. Leonardo respirou fundo, sua expressão endurecendo com determinação renovada. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou enfrentar a verdade. Ele se dirigiu à porta e a abriu bruscamente. Gustavo estava lá, claramente irritado, junto com Valentina, que usava um hobby elegante sobre seu vestido de noiva parcialmente vestido. Leonardo, querido, o que está acontecendo? Por que você não desceu? Valentina tentou abraçá-lo, mas ele se afastou, deixando-a visivelmente confusa. Precisamos conversar, disse Leonardo, sua voz fria de uma forma que ela nunca havia ouvido antes. Agora não é hora para conversas, exclamou Gustavo. Temos 200 convidados esperando lá embaixo. Então vamos dar a eles algo para lembrar, respondeu Leonardo,
surpreendendo a todos com a dureza em seu tom. Valentina franziu o senho, seus instintos de sobrevivência alertando para o perigo. Leonardo, você está me assustando? O que está acontecendo? Em resposta, Leonardo ergueu o celular de Lúcia, mostrando as mensagens na tela. O rosto de Valentina passou por uma transformação completa. Em segundos, a máscara de doçura e preocupação evaporou, revelando uma expressão fria e calculista. Onde você conseguiu isso? Sua voz cortou o ar como uma navalha. Isso importa? Rebateu Leonardo. O que importa é que agora sei exatamente quem você é. Gustavo, confuso, tentou olhar a tela do celular. Do que vocês estão falando? Que mensagens são essas? Leonardo passou o telefone para o amigo. Enquanto Gustavo lia, sua expressão mudou de irritação para choque, depois para horror. Valentina, isso é real? Valentina percebeu que sua situação havia mudado drasticamente. Não havia mais como fingir ou manipular, mas ela ainda tinha uma carta para jogar. Você realmente acredita numa faxineira ao invés da mulher que você diz amar? Atacou, apontando para Lúcia. Ela provavelmente fabricou tudo isso por dinheiro. Fabricou? Leonardo riu amargamente. Estas são suas próprias palavras, Valentina. Sua própria letra. Seus próprios planos para me destruir. Nesse momento, Patrícia apareceu no corredor, atraída pelo tumulto. O que está acontecendo aqui? A cerimônia deveria ter começado. Mãe, disse Leonardo, sua voz carregada de uma maturidade nova e dolorosa. Preciso lhe contar algo. O casamento está cancelado. Cancelado? Patrícia olhou ao redor, tentando compreender a situação. Leonardo, você enlouqueceu? Não pode cancelar um casamento 10 minutos antes da cerimônia? Posso e vou, respondeu ele firmemente. Descobri que Valentina não me ama. Na verdade, ela estava planejando me usar e depois me destruir. Valentina decidiu jogar sua última carta, a manipulação emocional. Leonardo, amor, você não pode acreditar nisso. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Alguém está tentando nos separar. Por um momento, Leonardo hesitou. 2 anos de condicionamento emocional não eram fáceis de superar. Mas então Lúcia deu um passo à frente. Senhor Leonardo, disse suavemente, lembra-se do que você me disse uma vez? Que às vezes as pessoas nos machucam porque sabem que somos gentis demais para revidar? As palavras atingiram Leonardo como um raio. De repente, a névoa em sua mente se dissipou completamente. Ele se lembrou, não apenas das palavras, mas de quem as havia dito. A memória voltou como uma avalanche. O sofá pequeno, a chuva, a mulher gentil que o havia acolhido quando ele não tinha para onde ir. Tia Lúcia, sussurrou, seus olhos arregalando-se de reconhecimento. O mundo pareceu parar por um momento. Lúcia sorriu através das lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Olá, meu filho, disse suavemente. A revelação deixou todos em silêncio. Gustavo e Patrícia olhavam confusos entre Leonardo e Lúcia, tentando entender a conexão entre eles. Você me salvou mais uma vez, disse Leonardo, sua voz quebrando de emoção. Sempre que for necessário, respondeu Lúcia. Valentina, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, fez uma última tentativa desesperada. Isso é ridículo. Você vai jogar fora nosso futuro por causa de uma faxineira que obviamente tem segundas intenções? A palavra faxineira, disse com tanto desdém, foi o estopim final para Leonardo. Toda a raiva, toda a dor, toda a sensação de traição se cristalizaram em um momento de clareza absoluta. Esta faxineira, disse ele, sua voz crescendo em intensidade, me mostrou mais amor verdadeiro em 3 meses do que você em 2 anos. Ela me acolheu quando eu não tinha nada, me tratou como família, me ensinou o que significa bondade real, e agora, arriscando seu próprio emprego, me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Ele se virou para Valentina, sua postura ereta e digna. Você quer saber a diferença entre vocês duas? Ela me protegeu sem esperar nada em troca. Você planejou me destruir mesmo depois de eu te dar tudo o que tinha. Valentina tentou uma última manipulação. Leonardo, você está sendo irracional. Pense na nossa história, em tudo que construímos. História? Leonardo riu sem humor.
Nossa história toda foi uma mentira. Cada eu te amo, cada momento íntimo, cada promessa, tudo calculado para me destruir. Neste momento, Dr. Henrique Costa apareceu no corredor, claramente irritado. Que confusão é esta? Os convidados estão ficando inquietos. Pai, disse Valentina, mudando instantaneamente para o modo vítima. Leonardo enlouqueceu. Ele está acreditando em mentiras. Mas Dr. Henrique não era tolo. Ele viu as evidências no celular de Gustavo e compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Valentina, disse ele em voz baixa e ameaçadora. O que você fez? A máscara final de Valentina caiu. Diante da impossibilidade de continuar fingindo, ela mostrou sua verdadeira natureza. Fiz o que você me ensinou, pai. Você sempre disse que os fracos existem para ser explorados pelos fortes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo olhou ao redor, para Gustavo chocado, para sua mãe confusa, para Dr. Henrique envergonhado, para Valentina desmascarada. Finalmente seus olhos pousaram em Lúcia, a mulher que havia arriscado tudo para salvá-lo. Vamos descer, disse ele com determinação. Tenho alguns anúncios a fazer. O silêncio no corredor foi quebrado pelo som distante de murmúrios vindos do salão principal. 200 convidados aguardavam a cerimônia que jamais aconteceria, sem saber que suas vidas estavam prestes a testemunhar um dos momentos mais impactantes de suas existências. Leonardo olhou uma última vez para Valentina, que agora o encarava com uma mistura de raiva e desespero. A máscara havia caído completamente, revelando a frieza calculista que sempre estivera escondida por trás do sorriso encantador. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida, cuspiu ela, abandonando qualquer pretensa de civilidade. Minha família vai destruir você e essa faxineira insignificante. Sua família? Leonardo riu sem humor. Você quer dizer a mesma família que criou uma filha capaz de planejar friamente a destruição de uma pessoa inocente? Acho que já sei exatamente o que esperar de vocês. Dr. Henrique, que até então havia permanecido em silêncio processando a gravidade da situação, finalmente falou. Valentina, isso é verdade? Você realmente planejava isso tudo? Por um momento a filha hesitou. Havia uma última chance de tentar enganar o próprio pai, de fingir que era vítima de uma armação. Mas a arrogância que havia sido cultivada ao longo de toda a sua vida falou mais alto. E daí se planejei? Retrucou desafiadoramente. Você mesmo me ensinou que neste mundo ou você conquista ou é conquistado. Leonardo era uma presa fácil, com muito dinheiro e pouco cérebro. O tapa que Dr. Henrique deu no rosto da filha ecoou pelo corredor como um trovão. Todos se sobressaltaram, incluindo Lúcia, que nunca havia presenciado uma cena familiar tão intensa. Eu não criei você para ser um monstro, disse o médico, sua voz tremendo de vergonha e raiva. Ensinei você a ser forte, não cruel, a ser inteligente, não manipuladora. Valentina tocou o rosto, seus olhos brilhando com uma fúria perigosa. Hipócrita! Quantas vezes você me disse que os sentimentais eram fracos? Que a bondade era sinal de fraqueza? Eu apenas coloquei seus ensinamentos em prática. Não desta forma. Dr. Henrique balançou a cabeça claramente devastado. Nunca desta forma. Leonardo, observando a dinâmica familiar se desintegrar, sentiu uma mistura complexa de pena e alívio. Pena pela família destruída pela ganância e arrogância, alívio por ter escapado de se tornar parte daquela toxicidade. Chega, disse ele com autoridade, chamando a atenção de todos. Temos 200 pessoas esperando lá embaixo. Elas merecem uma explicação. Gustavo, que havia permanecido em choque lendo as evidências no celular, finalmente ergueu os olhos. Leonardo, você tem certeza disso? Cancelar um casamento publicamente. As consequências de se casar com alguém que planeja te destruir são muito piores, respondeu Leonardo firmemente. Eu prefiro enfrentar a verdade agora do que viver uma mentira para sempre. Ele se virou para Lúcia, que havia observado toda a cena em silêncio, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho pelo jovem que ela havia ajudado a criar. Tia Lúcia, você vem comigo? A pergunta surpreendeu a todos, especialmente Patrícia, que ainda tentava processar a revelação sobre o relacionamento entre seu filho e a faxineira. Leonardo, disse sua mãe hesitante,
Talvez seja melhor se ela ficar, completou Leonardo, interrompendo-a gentilmente. Mãe, esta mulher me salvou 2 vezes na vida. Primeiro quando eu era jovem e não tinha para onde ir, e agora quando eu estava prestes a cometer o maior erro de minha existência. Ela merece estar ao meu lado quando eu contar a verdade para todos lá embaixo. Lúcia sentiu o coração transbordar de emoção. Durante todos aqueles anos trabalhando em eventos luxuosos, sempre havia sido invisível, tratada como mobiliário humano. Agora, o homem mais importante daquele hotel estava pedindo para ela ficar ao seu lado diante da alta sociedade. Senhor Leonardo, disse suavemente, eu não sei se é apropriado. Tia Lúcia, ele interrompeu, usando carinhosamente o tratamento da infância. Você é a pessoa mais apropriada de todas para estar lá. Você é família. As palavras atingiram Lúcia como um raio. Família. Depois de tantos anos criando Bruno sozinha, lutando para sobreviver, sendo tratada como cidadã de segunda classe, alguém finalmente a reconhecia como família. Então vamos, disse ela, endireitando os ombros com dignidade. O grupo se dirigiu aos elevadores. Valentina tentou uma última manobra desesperada, agarrando o braço de Leonardo. Você não pode fazer isso comigo. Pense no escândalo, na humilhação. Eu sou uma costa. Leonardo parou e a encarou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não era raiva, não era tristeza. Era algo muito pior. Indiferença total. Você deveria ter pensado nisso antes de planejar me destruir, disse calmamente. Agora enfrente as consequências das suas escolhas. Ele se soltou do agarre dela com facilidade e entrou no elevador com Lúcia, Gustavo e Patrícia. Dr. Henrique hesitou por um momento, olhando para a filha com uma expressão de profunda decepção. Valentina, você cavou sua própria cova, disse ele antes de entrar no elevador também. Valentina ficou sozinha no corredor, seu vestido de noiva parcialmente vestido, sua maquiagem borrada pelas lágrimas de raiva, sua vida cuidadosamente construída desmoronando ao seu redor. Dentro do elevador, o silêncio era tenso, mas não desconfortável. Lúcia estava nervosa. Nunca havia estado em uma situação social de tamanha magnitude. Sua roupa simples de trabalho contrastava drasticamente com os trajes elegantes dos outros. Mas Leonardo parecia não se importar. Meu filho, disse Patrícia suavemente, dirigindo-se a Leonardo. Você tem certeza de que quer fazer isso publicamente? Mãe, essas pessoas vieram aqui acreditando que iam testemunhar uma celebração de amor verdadeiro. Elas merecem saber por que isso não pode acontecer. Além disso, ele olhou para Lúcia. É hora de todos saberem quem são os verdadeiros heróis nesta história. O elevador parou no térreo. As portas se abriram, revelando o lobby do hotel em efervescência. Funcionários corriam de um lado para outro, claramente preocupados com o atraso da cerimônia. Marcelo, o gerente, aproximou-se imediatamente. Senhor Leonardo, graças a Deus, os convidados estão ficando inquietos. Podemos começar a cerimônia? Haverá uma cerimônia, respondeu Leonardo, mas não do tipo que todos esperam. Eles caminharam em direção ao salão principal. Lúcia podia ouvir o burburinho das conversas, o tinir das taças de champanhe, o som suave do quarteto de cordas. Era um mundo no qual ela nunca havia imaginado pertencer, mas ali estava, prestes a se tornar parte da história. As portas do salão se abriram, e Leonardo entrou. O efeito foi imediato. Todas as conversas cessaram, todas as cabeças se viraram, todos os olhos se fixaram no noivo que finalmente havia chegado. Mas algo estava errado. Onde estava a noiva radiante? Por que o noivo parecia tão sério? E quem era aquela mulher de uniforme de trabalho ao seu lado? Leonardo caminhou até o altar, onde o pastor aguardava com um sorriso expectante que lentamente se transformou em preocupação. O fotógrafo oficial começou a registrar tudo, sem saber que estava documentando um dos momentos mais impactantes da história social local. Queridos amigos e familiares, a voz de Leonardo ecoou pelo salão, amplificada pelos microfones. Obrigado por virem aqui hoje para testemunhar o que vocês acreditavam que seria meu casamento com Valentina Costa. Murmúrios começaram a se espalhar pela audiência. A palavra acreditavam havia sido notada por todos. No entanto,
continuou Leonardo, sua voz firme e clara. Não haverá casamento hoje. Não porque eu mudei de ideia sobre o compromisso, mas porque descobri que o amor que eu pensava ser correspondido era, na verdade, uma farsa elaborada. O salão explodiu em exclamações de choque. Pessoas se viraram umas para as outras, tentando processar o que estavam ouvindo. Nas últimas horas, Leonardo prosseguiu, aguardando que o barulho diminuísse. Descobri evidências irrefutáveis de que Valentina não me ama, nunca me amou, e estava planejando me usar e depois me destruir financeira e emocionalmente. O escândalo foi imenso. Algumas mulheres exclamaram em horror. Alguns homens balançaram a cabeça em descrença. E todos começaram a falar ao mesmo tempo. Silêncio, por favor. Leonardo ergueu a voz. Há algo mais importante que vocês precisam saber. Ele se virou para Lúcia, que estava ao seu lado, claramente nervosa, mas mantendo a dignidade. Esta mulher, Lúcia Santos, arriscou seu emprego e sua segurança para me salvar de cometer o maior erro da minha vida. Ela descobriu as evidências da traição, enfrentou ameaças e chantagem, e mesmo assim teve a coragem de me contar a verdade. Ele pegou a mão de Lúcia, um gesto que fez o salão inteiro prender a respiração. Mas há algo que vocês não sabem. Esta mulher extraordinária não é apenas a heroína de hoje. Há anos atrás, quando eu era jovem e vulnerável, quando fui expulso de casa pelo meu próprio pai por causa de desentendimentos familiares, foi Lúcia quem me acolheu. Foi ela quem me deu um teto, comida e, mais importante, me mostrou o que é amor incondicional. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de muitos convidados. A história estava atingindo corações, tocando em temas universais de bondade, sacrifício e redenção. Durante 3 meses, ela dividiu sua pequena casa comigo e com seu filho Bruno, trabalhando em 2 empregos para sustentar uma boca a mais. Ela nunca pediu nada em troca, nunca me fez sentir como um fardo. Ela me tratou como filho. Patrícia estava chorando abertamente, finalmente compreendendo a extensão do que aquela mulher simples havia feito por sua família. E hoje, a voz de Leonardo se elevou com emoção. Quando ela descobriu que eu estava sendo enganado, ela mais uma vez arriscou tudo para me proteger. Ela enfrentou ameaças, ridicularização e desprezo para me salvar de uma vida de mentiras. Ele se virou para encarar toda a audiência. Vocês querem saber o que é amor verdadeiro? Não são as palavras doces sussurradas em momentos íntimos. Não são os presentes caros ou as promessas românticas. Amor verdadeiro é o sacrifício silencioso, é colocar o bem-estar de outro acima do próprio, é ter coragem de fazer a coisa certa mesmo quando isso custa tudo. O salão estava em silêncio absoluto, cada pessoa absorvendo as palavras poderosas. Lúcia Santos me ensinou isso 2 vezes na vida. E hoje, diante de todos vocês, eu quero honrar não apenas uma heroína, mas uma mãe verdadeira. Leonardo se ajoelhou diante de Lúcia, deixando todo o salão em choque. Lágrimas corriam livremente pelo rosto dela enquanto ele falava. Tia Lúcia, você salvou minha vida quando eu era jovem e salvou meu futuro hoje. Não tenho palavras para agradecer, mas tenho ações. A partir de hoje, Bruno terá sua educação totalmente paga em qualquer universidade que escolher. Você nunca mais precisará trabalhar para outros. Será minha parceira em todos os meus negócios. E mais importante, sua voz quebrou de emoção. Você sempre será família para mim. O salão explodiu em aplausos emocionados. Pessoas se levantaram, muitas chorando, todas tocadas pela demonstração pública de gratidão e redenção. Lúcia estava sobrepujada. Nunca em seus sonhos mais selvagens havia imaginado que sua vida poderia mudar tão drasticamente em um único dia. Levante-se, meu filho, disse ela suavemente, ajudando-o a se levantar. Você não precisa se ajoelhar para ninguém. Você sempre foi um homem de valor. Foi então que as portas do salão se abriram bruscamente. Valentina entrou correndo, agora usando apenas uma parte do vestido de noiva, seus cabelos desgrenhados, maquiagem completamente destruída. Mentiroso! Gritou ela, apontando para Leonardo. Ele está mentindo para todos vocês. Eu o amo. Sempre o amei. Mas sua aparência descontrolada e suas palavras desesperadas apenas confirmaram tudo que Leonardo havia dito. Os convidados a olhavam com uma mistura de pena e repulsa.
Dr. Henrique entrou atrás dela, claramente mortificado. Valentina, você já fez mal o suficiente. Vamos embora. Não! Ela gritou, resistindo ao pai. Eles não podem me humilhar assim. Eu sou uma Costa. Foi Lúcia quem deu um passo à frente, encarando Valentina com uma dignidade que contrastava drasticamente com o descontrole da jovem. Senhorita, disse calmamente, a única pessoa que a humilhou foi você mesma. Suas próprias escolhas a trouxeram até aqui. A simplicidade e verdade das palavras atingiram Valentina como um soco. Ela olhou ao redor do salão, vendo o desprezo nos olhos das pessoas que antes a admiravam. Sem mais palavras, ela saiu correndo do salão, seguida por um Dr. Henrique profundamente envergonhado. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma única palma, depois outra. E então o salão inteiro explodiu em aplausos ensurdecedores, não para celebrar um casamento, mas para honrar uma demonstração real de amor, sacrifício e redenção. Leonardo abraçou Lúcia e, pela primeira vez desde a manhã, sorriu genuinamente. A justiça havia sido feita. 6 meses haviam se passado desde o dia que mudou para sempre a vida de 2 pessoas que o destino havia entrelaçado de maneiras extraordinárias. O outono pintava a cidade com tons dourados, e uma brisa suave balançava as cortinas do escritório no último andar do edifício Almeida Construções. Leonardo estava em sua mesa, revisando contratos, quando ouviu uma batida familiar na porta. Não era a batida formal de um funcionário ou cliente. Era o toque carinhoso que havia aprendido a reconhecer como família. Entre, tia Lúcia, disse com um sorriso, sem nem levantar os olhos dos papéis. Lúcia entrou, carregando uma bandeja com café fresco e alguns biscoitos caseiros. Mesmo sendo agora sócia oficial da empresa e tendo seu próprio escritório no mesmo andar, ela nunca perdeu o hábito maternal de cuidar das pessoas que amava. Como você sempre sabe que sou eu? Perguntou, colocando a bandeja sobre a mesa. Uma mãe tem uma assinatura única, respondeu Leonardo, finalmente erguendo os olhos. Além disso, você é a única pessoa que bate na porta como se estivesse pedindo permissão para entrar na própria casa. Lúcia riu, um som que havia se tornado música para os ouvidos de todos no escritório. Nos últimos meses, sua presença havia transformado completamente a atmosfera da empresa. Os funcionários a adoravam, os clientes a respeitavam e sua perspectiva única sobre negócios, vinda de quem realmente conhecia as necessidades das pessoas comuns, havia levado a empresa a patamares nunca antes alcançados. Bruno ligou, disse ela, sentando-se na cadeira em frente à mesa. A Universidade de Engenharia confirmou que ele foi aceito no programa de intercâmbio para o MIT. O rosto de Leonardo se iluminou. Isso é fantástico. Ele merece cada oportunidade. É um rapaz brilhante. Ele quer falar com você pessoalmente para agradecer, continuou Lúcia, sua voz carregada de emoção. Você sabe que ele o considera um irmão mais velho. E eu o considero um irmão mais novo, respondeu Leonardo sinceramente. Família é isso. Pessoas que escolhemos amar incondicionalmente. A palavra família ainda ecoava com um significado especial entre eles. Nos meses que se seguiram ao casamento cancelado, Leonardo não apenas cumpriu todas as promessas que havia feito no salão do hotel, mas foi além. Lúcia não era apenas uma sócia nominal. Ela era uma verdadeira parceira nos negócios, trazendo uma perspectiva humana que havia revolucionado a forma como a empresa operava. Eles haviam criado um programa de habitação popular que oferecia casas dignas para famílias trabalhadoras, algo que nasceu diretamente das experiências de vida de Lúcia. A empresa não apenas lucrara mais, mas havia ganhado um reconhecimento nacional por responsabilidade social. E as notícias sobre Valentina? Perguntou Leonardo, mudando de assunto. Lúcia suspirou suavemente. Mesmo após tudo o que havia acontecido, ela ainda sentia pena da jovem que havia desperdiçado tantas oportunidades por ganância e arrogância. Dr. Henrique me ligou ontem. Ela finalmente aceitou entrar em terapia. Está trabalhando como estagiária em uma clínica de reabilitação, ajudando pessoas viciadas em drogas. Parece que finalmente está aprendendo o que significa servir aos outros. Leonardo assentiu pensativamente. Ele havia superado completamente a mágoa do relacionamento falso, mas ainda se preocupava com o bem-estar de todas as pessoas envolvidas.
Espero que ela encontre a paz, disse sinceramente. Todo mundo merece uma segunda chance para se tornar uma pessoa melhor. Você sempre foi generoso demais, observou Lúcia com carinho. É por isso que eu sabia que precisava protegê-lo. E é por isso que eu sabia que podia confiar em você quando você me mostrou a verdade, respondeu ele. Algumas pessoas nascem para cuidar dos outros, tia Lúcia. Você é uma dessas pessoas. Neste momento, a secretária de Leonardo bateu na porta. Senhor Leonardo, desculpe interromper, mas há uma família aqui embaixo que gostaria de falar com vocês dois. Dizem que é sobre o projeto de habitação popular. Leonardo e Lúcia trocaram olhares. Eles recebiam frequentemente famílias beneficiadas pelo programa, todas querendo expressar gratidão pessoalmente. Vamos recebê-los, disse Leonardo. Desceram juntos ao lobby principal, onde encontraram uma família de 5 pessoas. Um casal jovem com 3 crianças pequenas. A mulher segurava um bebê no colo, enquanto 2 crianças se escondiam timidamente atrás do pai. Senhores, disse o homem, claramente nervoso. Meu nome é João Silva. Esta é minha esposa, Maria, e nossos filhos. Viemos agradecer por nossa casa nova. Lúcia se aproximou imediatamente, seu instinto maternal ativado pela presença das crianças. Não precisam nos agradecer, disse suavemente. Vocês merecem uma casa digna. A senhora não entende, interrompeu Maria com lágrimas nos olhos. Nós morávamos debaixo de uma ponte com as crianças. Quando soubemos do programa de habitação de vocês, pensamos que era impossível. Gente como a gente nunca consegue essas oportunidades. Gente como vocês? Perguntou Leonardo, franzindo o senho. Pessoas pobres, senhor, explicou João. Pessoas que os ricos normalmente nem veem. Lúcia sentiu um nó na garganta. Ela sabia exatamente do que eles estavam falando. Posso dizer uma coisa? Ela perguntou gentilmente. Os pais assentiram. Vocês não são pessoas pobres. Vocês são pessoas que passaram por dificuldades financeiras. Isso não define quem vocês são. Ela se ajoelhou para ficar na altura das crianças. E vocês, pequenos, sabem o que vocês são? Vocês são o futuro. Talvez um de vocês se torne médico, ou engenheiro, ou professor. Nunca deixem ninguém dizer que vocês são menos importantes por onde nasceram. A criança mais velha, uma menina de cerca de 7 anos, deu um passo à frente. A senhora também era pobre? Perguntou com a honestidade brutalmente direta das crianças. Era sim, querida, respondeu Lúcia com um sorriso. E às vezes ainda me sinto assim por dentro. Mas aprendi que o valor de uma pessoa não está no dinheiro que ela tem, mas no amor que ela dá. Leonardo observava a cena com o coração transbordando. Ver Lúcia interagir com aquelas crianças o lembrava de por que havia se apaixonado pela ideia de ter ela como família. Não era apenas sobre o que ela havia feito por ele. Era sobre quem ela era no fundo do coração. Senhor Leonardo, disse João dirigindo-se a ele, o senhor mudou nossas vidas. Não sabemos como agradecer. Vocês já agradeceram, respondeu Leonardo, dando às suas crianças a chance de ter uma vida melhor. Isso é tudo que eu podia desejar. Depois que a família se foi, Leonardo e Lúcia voltaram ao escritório em silêncio contemplativo. Você sabe, disse Leonardo finalmente, há 6 meses eu achava que sabia o que era sucesso. Pensava que era sobre dinheiro, status social, impressionar as pessoas certas. E agora? Perguntou Lúcia. Agora sei que sucesso é ver uma família sair de debaixo de uma ponte para uma casa própria. É ver Bruno se preparando para estudar no MIT. É ter você como parceira nos negócios e na vida. Ele parou e a encarou seriamente. É saber que se eu morrer amanhã, deixei o mundo um pouquinho melhor do que encontrei. Lúcia sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. Você sempre teve isso dentro de si, meu filho. Eu apenas ajudei você a lembrar. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Tia Lúcia, disse Leonardo subitamente. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De ter arriscado tudo para me salvar naquele dia? Lúcia sorriu, uma expressão de paz absoluta iluminando seu rosto. Leonardo, eu passei a vida inteira cuidando das pessoas que amo. Cuidei do Bruno quando ele era pequeno. Cuidei de você quando você era jovem e vulnerável. E cuidei de você novamente quando você estava prestes a ser ferido.
Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Mesmo sabendo que poderia ter perdido tudo, especialmente sabendo disso, ela respondeu sem hesitação. Porque algumas coisas são mais importantes do que nossa própria segurança. O amor é uma delas, a justiça é outra, e proteger as pessoas que consideramos família está acima de tudo. Leonardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Pessoas caminhavam pelas ruas, cada uma com suas próprias lutas, sonhos e esperanças. Você sabe qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Perguntou ele. Qual? Que os verdadeiros heróis não usam capas nem salvam o mundo em batalhas épicas. Eles trabalham silenciosamente, sacrificam-se pelos outros sem esperar reconhecimento e fazem a coisa certa mesmo quando é difícil. Ele se virou para ela. Eles se parecem exatamente com você. Lúcia balançou a cabeça modestamente. Eu não sou heroína, Leonardo. Sou apenas uma mãe que fez o que qualquer mãe faria. Protegeu seu filho. E é exatamente isso que a torna heroína, respondeu ele. Neste momento, o telefone de Lúcia tocou. Era Bruno, ligando da universidade. Mãe! Sua voz animada ecoou pelo escritório. Você não vai acreditar. O professor de engenharia estrutural disse que meu projeto de habitações sustentáveis de baixo custo foi selecionado para a apresentação nacional. Que maravilha, meu filho! Exclamou Lúcia, radiante de orgulho. E mãe, o projeto foi inspirado no programa que vocês criaram aí na empresa. Eu dediquei o trabalho para você e para o Leonardo. Vocês dois me ensinaram que engenharia não é apenas sobre construir prédios, é sobre construir esperança. Leonardo ouviu tudo e sentiu seu coração se encher de uma satisfação que nenhum contrato milionário jamais havia proporcionado. Depois que Bruno desligou, Lúcia e Leonardo ficaram em silêncio, absorvendo a magnitude do momento. Você percebe o que aconteceu, disse Leonardo finalmente. Nós não mudamos apenas nossas vidas. Mudamos a vida do Bruno, daquela família hoje, de centenas de outras famílias no programa de habitação. O impacto está se espalhando como ondas na água. É assim que funciona, respondeu Lúcia sabiamente. Uma única decisão corajosa pode mudar o mundo. Às vezes, tudo o que precisamos é de coragem suficiente para fazer a coisa certa. Leonardo caminhou até ela e a abraçou carinhosamente. Obrigado, tia Lúcia, por me salvar, por me ensinar, por me mostrar o que realmente importa na vida. Obrigada a você, meu filho, por me deixar ser parte da sua família, por me dar a chance de ver o homem extraordinário que você se tornou. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Leonardo e Lúcia permaneceram juntos no escritório. Não como patrão e funcionária, não como rico e pobre, mas simplesmente como família. E naquele momento, ambos souberam que haviam encontrado algo mais valioso do que toda a riqueza do mundo. Haviam encontrado o verdadeiro significado do amor incondicional, da família escolhida e do poder transformador da bondade genuína. Algumas histórias terminam com felizes para sempre. Esta termina com algo ainda melhor. Com a certeza de que, não importa o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam tudo juntos, como família verdadeira. E às vezes, isso é tudo que precisamos para tornar a vida verdadeiramente extraordinária.